continuar conversando com o Dr. Rinaldo Ferreira, que é farmacêutico. A gente está falando sobre os riscos da automedicação e eu queria saber agora com o doutor se a automedicação é uma questão cultural ou vem muito de encontro ao problema que a gente tem no nosso sistema de saúde, a demora para se conseguir uma consulta e a pessoa não quer prolongar esse sofrimento, então tenta uma alternativa da automedicação para aliviar. Qual a avaliação que você faz sobre isso? A automedicação ela é multifatorial, então não dá para a gente culpar uma coisa ou outra, né? Então tem a ver sim com o fator cultural, que é bastante importante, né? As pessoas se acostumam a ir na farmácia sem a receita e pedir ajuda. Isso também tem uma influência porque o Sistema Único de Saúde não teria como atender todos os pacientes para qualquer transtorno, né? E também porque isso gera custo, demora tempo, né? Tem o tempo necessário para marcar a consulta, conseguir. Então, custo, dinheiro, aspectos culturais. Então, só para ter uma ideia, esses medicamentos usados sem prescrição médica geram uma economia de 30% a 50% em termos de demanda que seria gerada nos médicos do Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisaria de 50% mais médicos do que a gente tem hoje. E médicos clínicos gerais, médicos de atenção básica, né? Nos postos de saúde. Então, é onde mais falta. A gente tem mais necessidade de médico. Então, tem esse fator econômico bastante importante para o sistema de saúde, para os planos de saúde, para o paciente que paga a consulta também. Então, não é uma causa só, né? Perfeito. E o que vale realmente, né, doutor, é conscientizar as pessoas de que a automedicação não é proibida, porém tem que ser feita com muita consciência, procurar a orientação, se não consegue no médico, então procurar a orientação do farmacêutico, que por lei tem que ter sempre um farmacêutico, né, na farmácia disponível para fazer esse atendimento. Acho que isso é o mais importante para o pessoal que nos assiste, saber que a automedicação ela é possível, porém com muita cautela. Com bastante critério, né? E esse bom senso e critério tem que ser por parte da sociedade, do farmacêutico, né, e do próprio médico. Né? Não querer exigir sempre que para qualquer transtorno, tá com uma dorzinha nas costas, vai ao médico, né? Sim. Tá com uma dorzinha de cabeça, vai ao médico. Então tem que dor de cabeça, tem alguns tipos de dor de cabeça, alguns pacientes que estão com dor de cabeça e realmente precisam de médico e outros não. Então a gente tem que saber diferenciar essas dores de cabeça, né? E aí vai muito de acordo com a queixa que o paciente está te apresentando na farmácia, essa orientação que o farmacêutico vai dar vai ser nessa análise da queixa e do que ele está observando. Da queixa, da frequência, das possíveis causas, né? Então sempre o farmacêutico vai fazer uma anamnese farmacêutica, né? Que vai fazer perguntas a esse paciente para que ele construa a necessidade do paciente, para que ele entenda a necessidade do paciente e saiba o que fazer de melhor para o paciente. E em alguns casos vai ser a prescrição farmacêutica, né, que é a indicação de um medicamento que não exige prescrição médica para esse paciente. E a prescrição farmacêutica vai ser um dos temas abordados no Encontro de Líderes Farmacêuticos, que acontece agora dia 1º, é isso, doutor? Isso. Então, agora, sexta-feira, dia 1º de novembro, a gente tem um Encontro de Lideranças Farmacêuticas, que vai estar acontecendo no Hotel Mercury, em Balneário Camboriú. Todos os farmacêuticos estão convidados, quem não é farmacêutico, médicos, outros profissionais de saúde, os próprios pacientes que quiserem participar, a inscrição é gratuita, né? E são todos convidados. E a gente vai estar debatendo, estão vindo líderes nacionais, né? Presidente do Conselho Federal de Farmácia, presidente de conselhos regionais de farmácia de 4 estados do Brasil, então a diretora da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, Sindicato Farmacêutico, Federação Nacional de Farmacêuticos. Então, estão vindo realmente autoridades, né, pessoas que conhecem o assunto e vão debater francamente, uns a favor, outros contra, né? Claro. Mas todos debatendo a prescrição farmacêutica, que teve uma resolução recentemente, aproximadamente um mês atrás, dia 26 de setembro, foi publicada
uma resolução do Conselho Federal de Farmácia sobre prescrição farmacêutica. Então, dizendo como o farmacêutico deve fazer essa prescrição. Então, ela não é obrigatória, né? Não é todo farmacêutico que tem que fazer, mas, se for fazer, ele deve fazer com critérios, seguindo determinados, observando detalhes, né, para que essa prescrição seja bem feita e que respeite as necessidades do paciente, né, e não extrapole os limites da atuação do farmacêutico. Claro. Então, é importante sempre estar observando a necessidade do paciente e a segurança desse paciente. Então, por isso que foi feita essa resolução, inclusive responsabilizando o farmacêutico. Então, o farmacêutico, agora com essa resolução, essa responsabilidade que já existia, ela se tornou mais clara, mais explícita, porque agora, com a prescrição, o farmacêutico, então, ele vai estar escrevendo o que está indicando para o paciente. Vai fazer um receituário mesmo. Vai fazer uma receita, né, entre aspas, né? Sim. Uma receita farmacêutica. Entendi. Então, ele vai estar escrevendo aquilo que até hoje, até um mês atrás, ele só falava para o paciente, orientava o paciente e entregava o medicamento para o paciente. Sim. Sem a responsabilidade, né, propriamente dita, porque o paciente não teria, por exemplo, como depois falar, mas eu fiquei ruim, mas foi o farmacêutico que me indicou. Isso. Então, hoje o paciente está saindo com um documento na mão, né, onde o farmacêutico deixa de forma explícita, né, o que ele prescreveu para o paciente e como o paciente deve usar aquele medicamento. Perfeito. E quem quiser se inscrever, doutor, ainda neste encontro que haverá de líderes farmacêuticos, como faz? Então, a inscrição é gratuita, é só mandar um e-mail para aline@farmaifarma.com.br. Eu pode fazer por telefone também, no telefone 47-3249-6000. E começa que horas no dia 1º? Então, começa às 9 horas da manhã, a gente recomenda que o pessoal chegue ali pelas 8h30, né? Antes das 9, porque às 9 horas em ponto a gente vai estar começando. Perfeito. E essa será apenas uma das pautas debatidas no encontro? O tema central é prescrição farmacêutica. Então, vai ter 3 mesas redondas, com vários apresentadores e estimuladores de debate. E a primeira mesa, o tema é prescrição farmacêutica mesmo, né? O segundo tema é transtornos menores. E o terceiro tema é medicamentos de venda livre. Então, as 3 mesas redondas têm a ver com a questão da prescrição farmacêutica. Exato. Onde a gente vai discutir as várias formas de ver o paciente e de ver a prescrição. Então, a gente vai estar discutindo pontos diferentes, mas que todos têm a ver com esse momento que a gente está vivendo no Brasil, de um grande debate, né, farmacêuticos, médicos e a população discutindo o porquê fazer, o como fazer, né? Tá certo. E sempre pensando na saúde do paciente. Com certeza. E o objetivo, doutor, é que isso seja uma obrigação no futuro do farmacêutico ou não? Ele ainda vai poder optar se ele quer ou não fazer essa orientação? Com esta resolução, ele tem a opção, ele pode fazer. Então, faz o farmacêutico se sentir seguro, né, e que realmente quer assumir a responsabilidade pelo paciente. Exato. Eu acredito que daqui a alguns anos, com o amadurecimento dessa resolução e com o entendimento pela população desse serviço farmacêutico, os próprios médicos e pacientes vão exigir que o farmacêutico faça, né? Exato. Que ele registre aquilo que faz. Exato. E vem muito de encontro à necessidade mesmo do nosso país em relação à saúde mesmo da população, né, doutor? Porque realmente a gente tem um sistema de saúde que ainda não dá conta, não atende todo mundo. E se esses casos menores, onde realmente o farmacêutico possa auxiliar, vai ajudar demais, né, a todos os médicos e ao próprio paciente. Isso vai ao encontro do que está acontecendo em outros países, né? Em outros países da Europa, a Inglaterra, a Espanha, a Austrália, aqui nos Estados Unidos, no Canadá. Então, tem se discutido e tem caminhado nesse sentido. Cada vez mais o farmacêutico e também outros profissionais de saúde assumindo em conjunto
com os médicos. Então, cada vez a gente tem uma saúde mais multidisciplinar, né, e com diferentes olhares sobre o paciente. Então, o olhar do farmacêutico é um olhar sempre relacionado com o uso do medicamento, né? Então, e principalmente com o uso desses medicamentos que não exigem a prescrição médica, esses medicamentos que hoje o paciente já compra sem a receita médica. Né? Então, é um serviço complementar ao serviço do enfermeiro, do dentista, do médico, né, dos diferentes profissionais que cuidam da saúde do paciente. Exatamente. E que sempre trabalhando juntos só vão beneficiar a todos os pacientes, cada um na sua especialidade, mas podendo auxiliar este paciente, acho que é o objetivo de todos, né, doutor? Isso. Eu acho que todos os profissionais de saúde contribuem de alguma forma para a saúde, para a qualidade de vida, para o bem-estar do paciente, né? E quando a gente entende isso e começa a trabalhar desta forma complementar, um ajuda o outro e o paciente sempre é o mais beneficiado, né? Com certeza. Doutor Rinaldo, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer todas essas dúvidas do nosso público. Viva Bem sempre estará de portas abertas para recebê-lo. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.